Preocupado em esclarecer à população quem são os responsáveis pelos aumentos abusivos nos preços dos produtos, o governador Mauro Mendes e secretários de Estado da Casa Civil e da Fazenda realizaram nesta quinta-feira um debate público. A alta de preços injustificável passou a ser praticada em diversos estabelecimentos neste ano, com a alegação de que o Estado teria aumentado impostos, o que foi rebatido pelo secretário da Fazenda, Rogério Galo. A atual gestão fez uma revisão no programa de incentivos fiscais para os setores. O ICMS em Mato Grosso, sobretudo na área comercial, para o atacado e para o varejo, continuam com benefícios fiscais, mas não com o patamar de benefícios fiscais anteriores, que se caracterizavam como privilégios fiscais. Então isso nós eliminamos, diminuímos o patamar de benefícios fiscais e estamos aqui para demonstrar de forma muito transparente, muito clara, quais são os preços de compra, os preços de venda, quais são as margens ali que são praticadas com as informações que nós dispomos em relação aos principais produtos dos setores que vão ser demonstrados hoje aqui, para demonstrar que o impacto é muito menor do que foi para as gôndolas. Mauro Mendes destacou que a gestão tem adotado várias medidas para incentivar o desenvolvimento econômico e a lei que reduz os privilégios fiscais é uma delas. Ele ressaltou ainda que não houve qualquer aumento de impostos ou de alíquota, mas somente redução de benefícios fiscais a alguns setores que passaram a ser concedidos de maneira justa e igualitária, a exemplo do etanol, ao qual o governo poderia cobrar até 25% de ICMS, mas o benefício fiscal é a metade, de 12,5%. Nós convidamos os setores para a gente fazer esse debate público aqui, entre as informações que são colocadas por algumas pessoas, por alguns segmentos, não pela maioria, para que nós pudéssemos, junto com os técnicos da Fazenda, fazer um debate público, aberto, transparente, sobre os verdadeiros impactos de alterações que o governo fez. O governo já mostrou claramente que ele está fazendo uma correção de rumos no estado de Mato Grosso. A tributação que existia no estado, ela não existia em nenhum estado brasileiro, era uma anomalia. Basta ver que alguns setores aqui, a contribuição era menor do que existe em outros estados. Existiram incentivos fiscais, isso já foi amplamente divulgado, que foram concedidos em governos anteriores, né? Está confessado em delação premiada que esses incentivos foram feitos em troca de algum tipo de benefício não devido e não republicano. Então o governo está fazendo alguns ajustes, a gente sabe que esses ajustes causam alguns transtornos, algumas incompreensões ou até mesmo algumas falta de comunicação adequada. O governo está sempre aberto a rever suas posições, desde que seja mostrado claramente que o governo, através das suas áreas, seja qual for, cometeu algum equívoco. Por enquanto, nada disso chegou ao meu conhecimento. Foram convidados para o debate representantes dos segmentos do etanol, farmácia, atacadistas e material de construção. Mas apenas os setores de comércio e material de construção não compareceram. A negativa desses setores se justificou por preferirem se reunir com técnicos do governo a portas fechadas. O presidente da Federação das Indústrias no estado de Mato Grosso destacou que a audiência pública foi um passo importante para o diálogo aberto e franco entre governo, sociedade e os setores produtivos. Claro que houve ajuste de ICMS em alguns setores, aumento do ICMS, em alguns setores redução do ICMS. Isso absolutamente também não quer dizer que qualquer variação de preço para o consumidor lá na ponta seja culpa exclusiva do aumento ou da redução do ICMS. Diversos outros fatores, como aumento de custo de operação, como o novo salário mínimo que entrou em vigor agora no começo do ano e diversos outros fatores precisam ser monitorados. A gente vê algumas discussões, como por exemplo a questão dos combustíveis. É fato que no Brasil inteiro os combustíveis subiram de preço nos últimos meses, mas nós continuamos, por exemplo, com o segundo menor preço de etanol do país. Isso é um fato que precisa ser registrado. Agora, as variações de preço, elas ocorrem para cima e para baixo. É importante a gente monitorar e entender as causas dessas variações para tomar decisões de atacar ou não essas variações de preço com os instrumentos possíveis. Para o deputado estadual Max Russi, o debate esclarece à sociedade matogrossense que a redução dos privilégios fiscais
não foi predominante na elevação dos preços de alguns produtos. Existe uma discussão dentro da Assembleia, né? Inclusive alguns deputados estão à frente desse trabalho, a Valone, outros deputados aí pedindo essa reunião. A Assembleia vai estar debatendo, vai estar discutindo. Agora a Casa de Leis é o local para isso, né? A gente fez isso o ano passado inteiro com todos os segmentos. Recebemos lá o agronegócio, a indústria, o comércio, os servidores públicos. Então todos os setores e segmentos estiveram dentro da Assembleia. E nesse momento não vai ser diferente. A Assembleia está aberta, os deputados, em sua grande maioria, estão abertos para poder, talvez, intermediar, junto com o presidente Botelho, junto com os mais deputados, intermediar esse diálogo, olhando lá da população também, mas também olhando que algumas alterações o governo tinha necessidade de fazer, essas alterações foram feitas. A audiência pública ocorreu no auditório do Clóvis Vetorato, no Palácio Paiaguás. Todo o evento foi transmitido ao vivo para o Estado, por meio da TV Assembleia e pelo Facebook do governo. A TV Cidade Verde também fez a transmissão ao vivo da audiência, que pôde ser acompanhada em mais de 80 municípios do interior de Mato Grosso.